Dando continuidade ao termo de depoimento número 9, do dia 23 de agosto de 2017, de Lúcio Bolonha Funaro, relacionado aos temas deputado federal Jorge Pisciani e Jacob Barata Filho. Então, como você ia falando, antes da interrupção... Recebeu o título de cidadão honorário do Estado do Rio de Janeiro e a medalha Tiradentes. Indicado pelo Albano Franco. Pelo Albano Reis. Albano Reis. Que também era deputado estadual. Ele que me apresentou para o Jorge Pisciani. Depois, acho que eu tive uma vez com o Jorge Pisciani e o Eduardo Cunha. Que eu me lembre é isso. No ano de 2014, o Eduardo Cunha me procurou perguntando se eu teria uma conta na Suíça que pudesse receber a quantia de 5 milhões de francos suíços. E que essa conta tinha que ser na Suíça, não podia ser em outro lugar. E eu respondi que tinha, que eu teria uma conta. Perguntei, você sabe a procedência do dinheiro? Ele falou que sabia. Você pode me dar os dados? Eu posso. Passei os dados para ele. E ele falou, depois eu converso com você. Passado um tempo, ele me mandou uma mensagem falando que a conta tinha passado pelo compliance, acho que do banco que ia pagar, ou não sei que tipo de checagem fizeram na minha conta. E que ia entrar para mim uma transferência nessa conta no valor de 5 milhões de francos suíços. no compliance do banco para receber. Do banco pagador Tá. ou no compliance da empresa pagadora, não sei em qual dos dois. Aí, falei, tá bom. Assim que entrar eu te aviso. Sua conta era... Você especificou qual banco era? A minha conta era no Banco Audi na Suíça, que é um banco que eu conheço o dono. Genebra. Em Geneve. O banco é um libanês que chama Mark Audi. Como o nome dele? Mark Audi. Ele é um Mark Audi. Um libanês que mora no Líbano. Ele viaja, fica entre o Líbano e Geneve e chama Mark Audi. Mas ele é o quê? Dono do banco. E tem o banco Audi Geneve Líbano e tem o banco Audi dos Estados Unidos, que aí é de outra pessoa que chama Joe Audi. Eu também conheço, mas eu não tenho conta nesse banco Audi nos Estados Unidos. Eles separaram os bancos. Eu tinha quantas contas nesse banco Audi? Tinha uma oficial declarada no meu imposto de renda. Que é a Tuindorp, não? Não, É outra. está no meu imposto de renda, que chama Kepler. Kepler. Ele tinha duas contas nesse banco. Não, tinha mais de duas contas. Tá. Tinha uma que chama Kepler, tinha uma A Kepler era oficial. Que oficial, era que só recebeu recursos remetidos por via de... Kepler era offshore. É o nome da offshore. Cuja titularidade... Constituída onde essa offshore? Cuja titularidade... Na Escócia. Na Escócia? Quem constituiu essa offshore? Era offshore, chamada. Sim, mas essa era uma. Essa era uma. Kepler que só recebeu valores lícitos. E tá até Lícitos, imposto de renda. referente a fechamento de câmbio oficial. Uma outra conta no meu nome, pessoa física,
que não recebia recursos. Era somente para débito do cartão de crédito. Quando tinha débito do cartão de crédito, eu transferia da oficial para minha pessoa física e pagava o cartão. Ou mandava debitar direto na conta oficial. Eu tinha essa possibilidade. Tudo no exterior, certo? Tudo na Suíça e em Geneve. Todas no Audi. Né? Todas no Audi. E tinha a conta dessa Twin Dorp Enterprise, Casa nacional. que não era Como é que escreve o Twin Dorp só? T-U-I-N Dorp, sem E. Tudo junto. Tudo junto. Twin Dorp, tudo junto. Enterprises. Enterprises. Se eu não me engano, a sigla dela O nome dela. é CV. Como assim a sigla? A sigla, o final dela, C.V. Ah, tá. São de empresas que são constituídas na Holanda. Ponto CV. A outra offshore chamada Kepler, qual era a sigla? Tinha? Não tinha. LLC? Eu não sei. Ela foi constituída na Escócia. As duas foram na Escócia. Não, a A Kepler é da Escócia. Kepler Weber é uma empresa só. Eu chamo de Kepler porque eu não sei o segundo nome exatamente como é que é. Se quiser que eu veja no meu imposto de renda aqui para saber certinho, eu posso ver e passo tudo. A outra eu sei que é CV porque foi constituída na Holanda. Bota esse livro construído na Holanda. Essa aqui? A Twin Dorp, né? A Twin Dorp. Twin Dorp Enterprise. Faz sentido. E É, de fato, como é que nem aquelas subsidiárias da Petrobras. Não, no exterior, tem CV também. É. eu já não sei. E aí essa conta da Twin Dorp é uma conta que não é declarada. Que inclusive eu não sei nem te dizer se eu sou o beneficial owner da conta. Ou se o beneficial owner é o Renato Galli, que é uma pessoa que trabalha comigo, da minha extrema confiança. Ou se é Renato Seu Galli. funcionário. Renato Galli. Gali, G-A-L. G-A-L-L-I. Ele é o quê? Um parceiro, funcionário? É o quê? Ele era um trader que tinha na minha mesa e que operava a Global. Ele trabalhava para você. Não, a gente era sócio, ele, na verdade não era sócio, ele operava o meu capital e no final do mês eu dividia a rentabilidade com ele. Um Margoto da vida. Não, Não? um cara simples, humilde, de origem humilde, um cara centrado, um cara completa outro perfil. Certo. E que sabia fazer, é um bom trader. Eu acho que eu pedi para ele ficar. Antes essa empresa ela fazia parte do quadro societário da Galway, entendeu? Sim. E aí, quando eu apartei ela do quadro societário da Galway, eu pedi para ele, acho que para ele ficar de representante, para não ter muito problema de compliance comigo no banco, entendeu? Porque uma conta minha, se tiver muita entrada e saída em qualquer banco, mesmo um banco que eu conheço o dono, que eu tenha... como eles me classificam como pessoa politicamente exposta, é uma conta que já fica assim mais sujeita a compliance, a denúncia para Ministério Público, na Suíça, essas coisas. Então, qual era a ideia? Era que essa Twin Dorp, quando eu tivesse algum dinheiro para receber, que eu fosse precisar circular o dinheiro, eu passasse por ela. Mas Você voltando ao pedido do Cunha, né? voltando. Mas só uma Não, pergunta. O senhor tinha procuração ele também, né? perguntou. O senhor tinha Hã? procuração também, né? Não, Não tinha, tá. não tinha procuração. Ele pediu isso aí. Aí Certo. ele ligou e falou, olha, deu certo lá, Passou pelo compliance, tudo, não sei o quê. Não, você perguntou, você queria saber quantas contas eu tinha, isso, né? É, eu perguntei quantas contas ele tinha. Aí eu tinha uma Nesse banco, outra né? conta da Global, de uma empresa que chama Global
Trend LLC. Mas isso vai estar também no seu anexo patrimonial, né? Já está no anexo, mas agora que eu já falei, vou Essa falar só também- dessa aqui. Essa também no Banco Áudio? Também essa no Banco Audi Líbano. Tá, essa qual é o nome da conta? É Global Trend LLC. Ah, sim. Que é em Delaware, nos Estados Unidos. Trend ou trade? Trend. Em nome da offshore. Global, Trend. separado Trend, Isso. Investments LLC. Então, essa offshore é de Delaware. De Delaware, Tá. autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela CVM a ser portadora de um CNPJ para operar como investidor não residente no mercado de ações brasileiro. Eu operava aquele recurso do Fábio Cleto, que vocês... Não é isso? Não, Não é o isso? Fábio Cleto não. Não? O Fábio Cleto operava Não, na... antes, quando vocês tinham antes lá... Não, o antes- Fábio Cleto tinha igual eu tinha a Global Me, o Fábio Cleto tinha a dele que chamava não é Discovery, esqueci o nome Discovery Trend, né? Não, a Discovery era do Margoto. Ele tinha a mesma estrutura que eu tinha da Global, ele tinha uma estrutura igual para operar para ele. E quando ele veio trabalhar comigo, ele trouxe a estrutura dele e a gente usava a estrutura dele e o Renato usava a minha estrutura para fazer as operações dele. Eu não misturava uma estrutura com a outra. Tá, mas continuando aqui então com relação a essa E Twin Dorp aqui. aí tinha a Global Trend, que é um investidor estrangeiro autorizado pela CVM e pelo Banco Central a operar no Brasil, que opera no Brasil, se eu não me engano, desde 2003. E até agora continua operacional. E eu acho que o Renato ainda deve operar alguma coisa, poucos recursos tem nessa conta, não tem mais do que 200 mil reais. Certo, aí voltando agora para Twin Dorp Enterprise e essa relação com o ICI. Só para ressaltar que essa conta da Global no Líbano foi fechada, eu fechei. Uhum. Sim. Tá, e Aí, agora, tá, PCA. depois que a... Desculpa, vou só um pouquinho. Essa conta no Banco Áudio Líbano é em nome da Global. Sim, E não é essa que continua operacional? ela continua operacional no Brasil, a empresa. Mas no Líbano ela fechou. A conta foi fechada. Ela tem conta onde agora? Não tem conta. Não tem conta. Ou seja, se eu quiser remeter o dinheiro, eu vou ter que abrir uma conta em banco de novo. Aí nós vamos ter que ver, ajustar aí nos termos como é que vocês querem que eu faça. Porque como eu vou ficar impedido de operar no mercado de capitais, eu não quero prejudicar o Renato em nada. E o Renato também não tem condições de arcar com o custo dessa estrutura. Então eu acho que a tendência é eu pedir para extinguir a estrutura. Uhum. E também pedir, não sei se ele vai ser, tem que estender o guarda-chuva para ele, entendeu? Depois a Se gente bem que checa ele não isso. tem crime nenhum, entendeu? Às vezes não precisa. Porque o fechamento de câmbio é oficial, o recebimento é oficial, não tem crime. No ocultação. máximo, evasão no máximo. Né? Não, porque não tem evasão, porque o dinheiro que ela recebe sai do Brasil oficialmente. E o dinheiro que ela manda para o Brasil é dinheiro que entra, eu que mandei. Então se tiver evasão é por minha parte, entendeu? Tá. Então vamos lá. Aí, toda essa volta a gente deu por conta dos 5 milhões de favor que o Cunha pediu para você receber. Desculpa. Aí deu certo e aí? Aí deu certo, eu recebi uma mensagem do banco de que tinha entrado um depósito no valor de 5 milhões de francos suíços. E perguntaram para mim o que eu queria fazer com o dinheiro. Se eu ia aplicar, se eu não ia aplicar. E eu falei para trocar de franco suíço para dólar.
Inverter, né? E deixar o dinheiro na conta. Sem remunerar. Automaticamente, quando você deixa na conta, tá no money market, mas rende tão pouco que é como se não tivesse deixado aplicado em nada. E aí? Aí eu liguei, passei uma mensagem pro Eduardo Cunha e confirmei, ó, o dinheiro entrou. Tá bom, ele falou, olha, devia ser algum dia que era a próxima segunda-feira, e toda segunda-feira ele ia encontrar comigo no escritório, pra gente ver como é que a gente ia acertar nesse ano de 2014 os valores que ele tinha para receber naquela semana para financiar a campanha, essas coisas. Aí na segunda-feira ele foi no escritório e falou, olha, converte o valor em reais e vai me dando, à medida do possível, os reais dele, ou em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília. Tá bom. Aí ele me comentou, acho que por curiosidade minha, eu perguntei, pô, de onde veio esse dinheiro? Não vai ter problema? E acho que também me chamou a atenção que o nome do trust ou da empresa que tinha mandado era, se eu não me engano, é Volo. E eu tinha já recebido algum dinheiro dessa mesma titularidade, mas não nesse valor expressivo, entendeu? Um valor pequeno. V-O-L-O. V-O-L-O. Volo. Alguma coisa assim. Não lembro o resto do nome da empresa. Então esse nome não era estranho. Não era estranho. Não era estranho, eu já tinha recebido alguma coisa assim. Aí eu Você fiquei... perguntou quem era? O que era? Não, aí quando eu vi que eu fui o primeiro a saber de onde veio o dinheiro, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça que o nome era conhecido. Quando o Eduardo foi lá, eu falei, pô, deixa eu perguntar se esse dinheiro não veio de algum doleiro, alguma coisa, que eu não quero ter problema, né? E aí ele falou, não, esse dinheiro é do Jacó Barata. É um dinheiro que ele acertou com o Pisciani de doação de campanha. E que eu vou usar, vai ser usado, se eu não me engano, metade para a campanha de deputados federais do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Ele falou, então o Eduardo Cunha disse que O dinheiro tinha vindo do Jacó Barata. e que seria usado Metade para financiar a campanha de deputados federais do Rio de Janeiro e metade para a campanha de deputados estaduais do PMDB do Rio de Janeiro. Então metade é para federal, metade para estadual. Que eu fizesse o fluxo do dinheiro para ele poder mandar retirar, e aí eu fiz o fluxo do dinheiro, entreguei 99% do dinheiro para ele, Ele quem? o Eduardo Cunha, e uma vez só, que entregou quanto? Metade do dinheiro. Você entregou quanto? 99% do dinheiro para o Eduardo Cunha, e 1%, assim, 1%, uma entrega só de todas as entregas que eu fiz, foi feita com uma pessoa em nome do Pisciani no meu escritório em São Paulo. E essa pessoa se apresentou como Milton. Você lembra
lembra mais alguma coisa dessa pessoa? Não. Chegou lá e falou, olha, tô aqui por parte. Eu pedi pro Zé Carlos receber, vê aí quem é. Aí o cara conversou com o Zé Carlos, ó. Fulano de tal por parte do Pisciani. Aí falei. Eu tinha uma sala, que era uma sala. Nada assim, no escritório. Se você perguntar pro André, ele vai te falar. Eu tinha uma sala que não era uma sala pequenininha, que nem essa sala que tem aqui, que era a única sala do escritório que não tinha monitoramento de câmera, nada. Não tinha cofre, não tinha nada. E quando tinha que deixar dinheiro, eu deixava o dinheiro numa gaveta embaixo, numa das gavetas que tinha da mesa, num arquivo que tinha. E aí eu falei, pede pra ele entrar lá na sala. E aí eu falei, liquida com ele o valor que tinha que liquidar. E foi liquidado o Você valor. recorda o valor? Não lembro porque Mas talvez alguém eu tenha anotado em algum lugar. Mas alguém te avisou que ele ia lá? O Eduardo avisou que ele ia lá. Passou uma mensagem de Vicker avisando, vai Milton aí por parte do Pisciani retirar esse valor aí. E quem que é a Volo? A Volo, como quem doou o dinheiro foi o Jacó Barata, eu acredito que seja dele. Agora, Por que você já tinha tido outra transação com ele? Que você falou que lembrava da Volo de outro? aí que eu te falei, eu tenho quase certeza, não posso ter certeza, porque antes eu tinha todas as minhas contas eram num banco só na Suíça, era no Credit Suisse. Aí em 2014, quando começou esse negócio de Operação Lava Jato, o Credit Suisse começou a fechar a conta de tudo quanto era brasileiro, ele falou, até dá para continuar com as tuas contas aqui, mas você vai ter que vir aqui e começar a prestar um monte de... Eles queriam uma série de informações. Eu falei, o que eu vou dar? Um monte de informação, se eu tenho outros bancos que eu posso ter meu dinheiro, não tenho que dar satisfação nenhuma, não tem vantagem nenhuma em ter... Porque na verdade, como as minhas aplicações eram tudo em fundo, eu não tinha risco de crédito que eu dava por banco, entendeu ou não? Então para mim, se fosse um banco de R$1 de patrimônio, 1 bizilhão, era a mesma coisa. O dinheiro não ficava custodiado no banco, entendeu? Ficava na Euroclear. Aí, o que aconteceu foi que eu lembrei uma vez, eu acho que um pedacinho de acerto pequeno que eu tinha que fazer com o Henrique Constantino, eu recebi um dinheiro dessa empresa, dessa empresa ou desse trust. Eles são da mesma atividade. Não é por causa que eles têm sociedade em coisas em comum. Então acho que o Henrique tinha algum dinheiro para receber do Barato, também mandou ele me pagar. Ou da segunda vez aconteceu o contrário. Entendi. Possuem sociedades. Henrique Constantino. Tá. Cirurgia do estúdio. Já foi sociedades em comum. Não sei se eles possuem sociedade, eles tinham algum negócio Negócio em comum. que algum devia pro outro, ou a conta é do Henrique, ou não é do Jacó Barata, é do Henrique. Provavelmente. Conta Volo. A Volo provavelmente era de Jacob Barata, já que foi ele que mandou o dinheiro. Isso. Mas o que o depoente lembrou dessa vez não sei comigo, não sei que cirurgia desse trânsito que Jacob possui negócio em comum, provavelmente a conta Volo. Bota assim, que a problema é a conta de barata, mas também nada impede, bota assim. Outra possibilidade, né? Colocou os nomes. Chegou a mencionar os nomes que você usava nos aplicativos, no Wiki e o próprio, o que o Eduardo usava? Eu pus aqui que o meu era like 15 e que o dele eu acho que era Carlos, não tenho certeza. Carlos, sim. Mas eu não tenho certeza, porque depois ele mudou.
Eu lembro que Lopes. ele mudava toda hora. Lopes, acho que mudou para Lopes. Lopes, Ficou só Lopes. Era Carlos Lopes, era Vilela, depois virou Carlos, depois virou Lopes. Mas aí. O nome na mensagem? O aplicativo nome- do IC aí. Cada hora a gente usava um nome para essa você? neurose. Eu era like 15, like 999, Luke 3, Luke 1, Luke 2, Spin. Depende do aplicativo. E Ziraldo. Ziraldo era como ele me Maluco, chamava. Por exemplo, ele falava para o Altair, vai lá no Ziraldo e pega isso aqui. Então era para pegar comigo o dinheiro. Ziraldo maluco? Mas aí não era nada, não era senha, não era codinome que eu adotava no. Forma referência. Era como ele mandava, era como ele me chamava, vai lá maluco, pega isso aqui, ou vai lá no Ziraldo e pega isso aqui. Aí o Altair já sabia que era comigo para não falar o nome no telefone, no rádio, não sei como é que eles comunicavam. E aí eu tenho essas duas possibilidades. A gente vai poder saber exatamente de quem é quando eu receber os extratos das contas, porque eu não tenho acesso às contas, desde que eu fui preso. Eu já vou otorgar uma procuração para o Ministério Público que tem autorização para quebrar todo o meu sigilo em qualquer parte do mundo. E depois disso, eu vou ver se eu consigo me antecipar dando uma procuração para um advogado suíço. Esse advogado suíço era bolo e veio de que banco? Não sei o banco, porque normalmente. Mas você falou que você entrou na sua conta como franco suíço. Significa que o banco mandou? Não, ele converteu na hora que entrou lá. Você mandou converter em dólar depois. Né? Depois. Na verdade, tinha uma outra lenda que criaram, que era o seguinte. Gozados, né? O mercado vai criando lenda e todo mundo vai acreditando, né? Então, tinha uma lenda que quando você transferia de banco suíço para banco suíço, em franco suíço, era impossível a identificação e que os Estados Unidos não ficavam sabendo, porque eles tinham medo daquele FATCA, sabe? Que ia entrar em vigor. Então, mas eu não acreditava em nada disso aí. Eu sempre acreditei que toda transação que você fizesse no Brasil, na Suíça, em qualquer lugar do mundo, era rastreável e que você estava suscetível a ter que dar explicação da origem do dinheiro e por que você fez a operação. E tinha gente que gostava de fazer pagamento só em euro ou só em franco suíço. O Odebrecht só pagava em euro e em franco suíço. Eu não acreditava, porque eu achava que fazia sentido isso, porque na verdade todo banco, nenhum banco do mundo quer confusão com autoridade autoridade monetária americana, entendeu? Então se o cara perguntar qualquer coisa pro banco, o banco vai falar, entendeu? Mais alguma coisa desse tema? Então a sua relação com... Você nunca teve com barata, não tem relação com eles? Só esse fato aqui? Não conheço, nunca vi, não sei quem é. Participei dessa operação para ajudar, por ter a facilidade de ter a conta na Suíça. E uma conta que podia entrar e sair dinheiro. Que você vê que em 2014 não era uma coisa fácil de você ter uma conta que podia entrar e sair dinheiro. Pode ser. 2014, né? Você vê que o senhor pode ver que em 2014 não era fácil você ter uma conta que era fácil entrar e sair dinheiro. Que o Joesley teve até problema no banco dele na Suíça. E eu tinha tranquilidade para movimentar no banco sem nenhum problema. Tá. Mais alguma coisa, pessoal? Não, eu acho que a gente pode já dar início, é muito curto, o último anexo. Pode, mas que... vamos abrir outro termo. Eu acho que não é necessário, pensando bem, ele é tão curto, que é do Tony e do Juca. Mas é que fica descontextualizado, eu acho. Né? Não tem Falando relação. das contas. Abre fácil aqui, um salvar como. Então, peraí, vamos encerrar aqui o termo número 9, digo, do dia 23, Lúcio Bolonha Funaro. Pode parar só o áudio, não precisa parar o vídeo.
Dia 23 de agosto de 2017, depoimento de Lúcio Bolonha Funaro, número 10, relacionado ao tema constante dos anexos entregues, relacionados aos doleiros Tony e Juca. Lúcio, fala pra gente quem são esses doleiros. Eles são onde? Eles moram onde? Estão em São Paulo? Eles eram do Rio de Janeiro, depois se mudaram para o Uruguai. Eles são sócios, trabalham juntos ou são dois independentes? A origem dele. A última informação que eu tive, que foi na na Páscoa de 2016, quando eu viajei para Punta del Este e encontrei o Tony em Punta del Este, é que ele tinha desfeito a sociedade e que ele, a partir daquele momento, Quando foi isso? na Páscoa de 2016, Ele quem, perdão? o Tony, Comprou o Tony em Punta del Este em 2016. fui jantar com ele, Já afirmou que havia desfeito a sociedade com o Juca. que o nome do Juca é Vinícius. O nome do Juca é Vinícius. Tony Você é encontrou com ele por acaso? O do Tony é Cláudio. Cláudio. Você tinha marcado de encontrar ou você encontrou com ele? Não, eu avisei pra ele que eu ia pra lá e que eu tava indo com a minha filha. Minha filha tinha acabado de nascer, tinha acho que um mês e pouco. Bota assim aqui o nome de Tony. O nome de Tony é Cláudio. Não sei se é Cláudio ou Luiz Cláudio. Cláudio Barbosa, alguma coisa. Sim, sabe o sobrenome? De não? Souza. Sabe lá. Não sabe o sobrenome? Não, Aqui, ó. Tem E na o do internet. Juca, qual é o nome do Juca? Vinícius Claret. Vinícius. Claret. Clarete, não tem mudo no final. E Não, é em... com E. Clarete, né? É temudo, né? No final. É com E, né? R-E-T. C-A-A. Não, C-R-A. C-L-A. Não, Claret. Claret. Não é C-L-A-R-E-T. Mudo. Clarei. Claret. Que em 2016, final de 2016, Não. Na Páscoa de 2016. Qual é o apelido do Juca, além de Juca? Como é que ele é conhecido no meio aí? O Juca, O pessoal chama de Juca Bala? de Juca. Não tem Juca, ninguém chama de Juca Bala? Não? Juca Bala, acho que é porque ele punha no Messenger Juca Bala. Cláudio Fernando Barbosa de Souza, ou Cláudio. Tem a foto dele aí? É ele É porque é mesmo. o doleiro que É ele. é ligado ao Chebata. E aí? Aí eu marquei com ele de jantar em Punta del Este. Até porque ele queria conhecer minha filha. Eu já tinha um relacionamento com ele de 20 anos. E eu conheci ele porque ele era funcionário da família Messer na mesa de operações. Esse jantar teve mais alguma coisa relevante ou foi só quando ele te falou que rompeu a sociedade? Teve pergunta de como eu achava que ia ficar a situação do país, como é que ia ficar essa lava-jato, o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Ele estava meio preocupado com esse negócio. Mas ele deu alguma informação relevante aqui que o nosso objetivo aqui? Não. Falou de alguma operação que ele fez? Com algum Falava, envolvimento da Lava Jato? só me contou que operava para o Odebrecht, mas eu já sabia que o Odebrecht era cliente dele. Nada de relevante. Mas a Odebrecht já tinha feito. Já estava. Delação? Não. Ele tinha medo disso? Não. Acho que ele nem acreditava. Conheceu o Tony. Conheceu o Tony quando ele trabalhava no Banco Messer. Não. Na mesa de câmbio da família Messer. Depois ele foi trabalhar no Banco Dimensão, que também era de propriedade da família Messer.
Aí eles fecharam o banco quando deu aquele problema de precatório e voltaram a abrir uma mesa de câmbio. Ah, mas, vamos por essa Não, só para parte. ficar. Tá bom. Ah, E aí o Tony era o cara que me atendia, era a pessoa responsável por me atender as minhas operações na mesa de câmbio. tá. Ou seja, ele não era dono, era empregado. Se eu queria comprar, vender dólar, o que eu queria fazer, eu pedia para ele e ele fazia, boletava, e eu tinha um conta corrente, batia saldo com ele. Era o encarregado de cuidar da minha conta dentro da mesa de câmbio da família Messer. Tá. E quando a família Messer fechou a mesa de câmbio, deixaram de atuar no ramo de câmbio, porque eles não queriam mais, achavam que esse ramo era um ramo que estava fadado a dar uma série de problemas. O Tony e o Vinícius assumiram a mesa. Porque quando a família Messer fechou? Fechou, desistiu, falou, eu não quero mais um negócio. Deixa eu ver. O Tony. E o Juca, né? É Vinícius, né? Ele chama de Mas é Juca. porque a gente Ah, tá Juca. falando de Juca aqui, né? Explicou já em cima do Vinícius, não chama de Juca. Assumiram a mesa de câmbio. Tá. Tinha um nome assim, essa... Não, era a mesa dos Não é uma mestres. corretora, não é... Não. Eles tiveram instituição financeira só uma vez, que foi quando era o banco. Depois que eles tiveram um problema, Quando você fala assumiu a mesa, assumiu os clientes, como é que é isso? assumiu os clientes, equipamento, o CNPJ Então, era o quê? Devia ser uma agência de turismo, uma factory, não sei qual é a instituição, alguma coisa desse tipo. Tá. Não sei qual era a razão social que ele punha na porta do escritório. Entendi. E aí? Aí eu continuei operando com eles, até porque eles eram os que tinham mais, era a maior mesa de câmbio que tinha no Brasil, e eu tinha linha de crédito, eu precisava de dinheiro, ficar com a conta devedora, eles me atendiam com todas as minhas demandas, eles atendiam. E as operações que eu fazia com ele, basicamente, depois de, numa época, eu dava, eu fiz negócio muito tempo com eles, mas de um tempo mais recente para cá, as operações que eu fazia com ele era, quando eu precisava vender dólar, cabo, eu vendia para ele. Mas vamos lá, alguma situação específica. Cabo, por exemplo, se eu precisasse vender cabo, que nem foi o caso do dinheiro que eu recebi do Pisciani, eu vendia para ele. Se eu precisasse e transferia para ele numa conta no exterior, que ele me dava. Se eu precisava comprar cabo, eu comprava dele. Se eu precisava transformar recursos que eu tinha em conta corrente de titularidade das minhas empresas em dinheiro vivo, Mas eu então, fazia com eles. Então, assim, você tinha uma relação bem frequente com ele. Agora, ele sabia de alguma situação específica? Minha? Sabia que ele operar para você no ramo, no câmbio. O que mais que você tem de relevante assim que possa... Que ele era o meu fornecedor de dinheiro vivo para me honrar todos os pagamentos que eu tinha que fazer em dinheiro vivo. Porque essa boletagem... Ele conseguia Volume. suprir o meu volume, o volume que eu necessitava de dinheiro vivo Para pagar as propinas. para pagar as propinas através de um sistema que ele tinha, que era pagamento de boletos de supermercado. Como é que funciona isso? Ele me mandava vários boletos de supermercado. Então, o sacado é uma supermercado não sei o quê. São verdadeiros? Não sei. Aí eu já não sei.
E Sabe se ele comprava esses boletos? também não sei. E ele mandava vários desses boletos para mim e eu pagava todos os boletos e ele me dava dinheiro vivo. E era sempre o mesmo supermercado ou era um supermercado? Não sei, mas nos HDs que foram apreendidos tem cópias, tem assim, centenas de cópias de boletos, desses boletos que foram pagos. Você lembra onde que era o supermercado? Em São Paulo? Rio? Não dá para você saber pelo boleto onde é o supermercado, entendeu? Até dá. Tinha alguns caras eu lembro de alguns casos que eram no Rio de Janeiro. O boleto era para gerar um crédito no doleiro. O boleto era para gerar um crédito na conta corrente de quem tinha emitido o boleto. Aí como é que ele fazia? O que ele fazia com esse dinheiro que supostamente entrava na conta do crédito do sacado, do emitente? Na verdade nem estava, porque é o seguinte, o emitente era Ambev, eram empresas desse porte, entendeu? Ambev, Vigor, JBS, Nestlé, Gessileve, eram os fornecedores do supermercado. Era provável que o boleto fosse verdadeiro. Provável que sim. Porque se entrasse o dinheiro na conta dessa companhia, como é que ele vai tirar essa companhia? A não ser que a gente... Eu não acredito que uma companhia dessa mexesse com caixa 2. É uma operação... Eu acho que é mais fácil o supermercado... Porque o supermercado tem muito dinheiro em espécie. Então ele pega lá tudo e depois recolhe... O que eu acho que o supermercado fazia? Qual era a parceria que ele tinha com o supermercado? Ele podia ter dois tipos de parceria com o supermercado. Uma, ele recebia todo esse dinheiro vivo do supermercado e vendia dólar para o dono do supermercado. Se o dono do supermercado tivesse demanda para isso. Ou ele recebia todo esse dinheiro do supermercado e transformava isso para o dono do supermercado em créditos para pagar boletos acrescido de alguma remuneração. Vendia boleto. Comprava boleto em troca de dinheiro vivo. Comprava boleto, no caso. E no seu caso ele cobrava, ele tirava no seu caso você pagava o boleto e tinha um decréscimo, né? Um deságio aí desse. Na verdade é o seguinte, se eu queria 100 mil reais eu pagava 103 mil de boleto. Isso, tá. Dependendo do dia, 104. A comissão era 3, 4%. Bom, depende do dia. Teve dia que eu cheguei a pagar 5%, porque eu precisava de dinheiro, não tinha dinheiro no mercado. E o supermercado provavelmente nesse esquema ele ganha no esquema de sonegação tributária, provavelmente, de caixa 2. Ele ganhou Eu acho que ele ganha, primeiro, no que o doutor Sérgio Bruno falou, que ele era remunerado pelo Tony. Certo. Então ele dava lá 100 mil reais pro Tony e o Tony entregava pro cara 101.500, acreditava na conta dele 101.500. O cara se livrava de um pepino que era ter dinheiro no supermercado, de ter que pagar a transportadora e ficava com o dinheiro creditado no Tony. E o que ele vendia pelo caixa 2, ele pagava pelo caixa 2 que estava no Tony, entendeu ou não? Sim. Não tinha que... É sonegar tributo assim. Porque eu não entendo direito de tributação, mas eu imagino que o supermercado deve ter um jeito de sonegar. Por exemplo, quando ele recebe em dinheiro vivo, ele não vai depositar o dinheiro vivo na conta. Então o que ele fazia? Ele pegava e daquelas vendas em dinheiro vivo ele não recolhia imposto, não declarava nada, dava os boletos para o Tony pagar e ainda ganhava o percentual que o Tony pagava para ele. Tá. E não tinha o risco de nem ficar com o dinheiro e nem ter que pagar a transportadora. É isso que acontecia. Sobre esse esquema de dólar cabo do Tony, ele tinha alguma estrutura especial para poder executar esse dólar cabo? Como é que ele conseguia? Que eu saiba, durante uma época, ele tinha a conta própria dele, ou seja, o que a gente chama no mercado de conta de giro, que é uma conta que recebe várias ordens e paga várias ordens, mas com o tempo, pelo menos uns 7 anos para cá, mais, de uns 12 anos para cá, os bancos não queriam mais essas contas de giro, e aí como é que o doleiro começou a passar a operar? A casar as ordens. Ou seja,
ele vendia 100 mil dólares para um, comprava 50 de um, 40 de outro, 10 de outro, então ele pagava esses 3 ordens e ó, paga essas 3 aqui para esse cara. Era assim que funcionava. Do mesmo jeito que ele casava os boletos comigo. Então se eu chegasse para ele e falava, ó, hoje eu vou precisar de R$1,5 milhão, tá bom. Ele já falava, ó, não vou nem precisar dos reais hoje. Eu não tenho boleto para pagar hoje R$1,5 milhão. Eu vou te mandar 500 mil, amanhã eu vou te mandar 200. Aí eu fazia uma programação com ele, ele me mandava, eu mandava pagar os boletos. E para mim era uma boa forma de fazer dinheiro vivo, porque eu dava saída como retirada de lucro para mim, distribuição de dividendos da empresa. E não corria o risco de o meu cheque, o TED, ir parar numa conta podre. Que amanhã ou depois eu tivesse problema com a Polícia Federal, Polícia Civil, qualquer tipo de investigação. Era isso. Então por isso que era a operação que eu via assim, que eu enxergava como mais segura. Tá. O senhor pagava essas TEDs realmente com as contas das suas empresas normais? Não pagava TED, pagava boleto. Perdão, os boletos. Você falou em TED, me pensei em TED. Às vezes eu pagava TED, mas era raro. Mas os boletos eu pagava nas contas normais da empresa? Na minha conta oficial da empresa. Oficial mesmo. Eu tirava como dividendo para mim. Ou sacava como despesa da empresa, depende da época. E da disponibilidade do balanço da empresa. Entendi. Então o senhor pagava, mas como saque e pagamento, é isso? Faz saque e Não é pagamento? saque e pagamento, eu escrevia no cheque. Cheque para pagamento de contas. Tá, normal. Porque se eu faço cheque, saque e pagamento, vai me gerar um RIF. Tá. Então é cheque normal, cheque para... É um cheque normal escrito atrás do cheque. Cheque para pagamentos. Cheque escrito atrás. Saque de dividendos para pagamento do dono da empresa. Eu especificava qual era a justificativa que eu ia dar para a contabilidade. Tá. E aí apresentava para o contador e o contador fazia o balanço. Tá. Sempre cheque. Sempre cheque, porque como é que eu vou mandar? Às vezes eu fazia uma carta, batia uma carta e mandava para o banco autoriza na minha conta no valor de X mil reais para pagamento de títulos. E você indicou o Tony e o Juca para alguém desses personagens que a gente vem tratando aqui? Alguém fez operação com ele? Não, nunca indiquei, eu nunca quis indicar doleiro para ninguém, porque quando você indica doleiro para alguém, neles eu tinha 100% de confiança, não é nem 100, 110. Mas quando você indica o doleiro para alguém, você fica responsável pela pessoa que você indicou. A partir desse momento, teria que ter responsabilidade pelo crédito que ele estava atribuindo à pessoa. E eu não queria ter essa responsabilidade. Então eu nunca indiquei ele para ninguém. Tá. Além deles, quem que você usava de doleiro mais? Depende em que período. Recentemente? Recentemente. Ninguém. E antes, recentemente? Aí conheci o mercado inteiro de câmbio. Todos os doleiros do Brasil eu conheci. Todos que você pensar eu conheci. De norte a sul eu conheci todos. Porque eu trabalhava no mercado financeiro e eles precisavam esquentar, esfriar dinheiro, fazer operação de esquenta e esfria. Então eu conheço todos. Davis. Especificamente para Os Davis. da onde? Do Rio de Janeiro. Mas eles operavam no Brasil inteiro. Tá. Também tiveram problema agora com o negócio de Petrobras. Os Davis. O Paco, o Shebar Shebar não. O Shebar é um doleiro pequeno. O Paco era de São Paulo. Tem atividade? Não, tudo parou, acabou, não tem mais nada. Sobrou, de grande sobrou só o Tony. O Álvaro. O Álvaro não era grande. Na verdade ele tinha um cliente grande que deixava dinheiro com ele, por isso que ele era grande. Ele não era grande. Os que sobraram, quais são? Que eu conheço, grande, só o Tony. O Faed aqui em Brasília. Olha, Faed em Brasília Charter. já era. Ele nem faz mais nada. Ele é um cara que hoje tem outra atividade, tudo. Ele parou, desacelerou. Aí depois que ele teve esses problemas aí de fundo de pensão, não sei o que, a vida dele, ele falou pra mim que virou um inferno. Ele já foi. Ele realmente já foi o maior aqui de Brasília.
E eu já tive, no começo da década de 2000, negócio com ele. E era um cara muito firme, muito sério. Ele é meu amigo até hoje. Faz um ano que eu não vejo ele, porque eu tô preso. E acho que ele também não quer me ver, né? Quase que vocês se encontram lá. Nós se encontramos. Dormimos na mesma cela. Ah, é? Ah, vocês chegaram a ser contemporâneos lá? Quase passamos o Natal juntos. Ele arrumou um HC de última hora. Quem? Cajado e Lafayette. Ah. E o Cháter aqui? O Cháter A eu gente está na Nava Jato, não pode deixar de falar do Cháter. Bom, o Cháter eu conheço ele porque o Fael me apresentou, mas eu nunca tive negócio nenhum com ele. Só uma pergunta, Peter sempre que aparecia em algum documento era o próprio Tony. Tá. Peter, PRT, Rio, sempre é o Tony. Neuma Kodama também chegou a trabalhar com ela, operar alguma coisa? Não. Na verdade, a Neuma depois, eu conheci ela porque ela se associou a um cara que é um cara que tinha escritório no mesmo prédio que eu, um doleiro, que era um dos maiores de São Paulo. Que era o Richard e o Raul. Raul Sorro, uma coisa assim. Esse Raul mesmo. Sorro. Sururu. Suru. Ah, Esse. o Suru. E esse Raul, o que aconteceu? Ficou me devendo um dinheiro grande que eu emprestei para ele depois que teve a operação do Banestado, que ele foi preso, não sei o quê. Eu tinha um carinho muito grande por ele, pelo sócio. O sócio era quem mesmo? O Richard. Porque quando eu comecei a trabalhar, eles sempre me deram o crédito que eu precisei, sempre me socorreram quando eu precisei. Então, quando ele teve esse problema dele, eu dei um crédito grande para ele. Eu dei na época, acho que eram uns 3 milhões de dólares para ele de crédito, para ele começar a trabalhar. Quando eu falo crédito, dei em dinheiro para ele esse valor. Para ele começar a trabalhar. Para ele voltar a trabalhar. Ele falou, não estou conseguindo trabalhar, eu tenho cliente, mas não tenho capital, sem capital eu não consigo trabalhar. Eu falei, eu vou te dar o capital, porque por causa do passado, o irmão dele, eu sou padrinho de casamento do irmão dele, sou padrinho da filha do irmão dele. É um cara que era muito próximo a mim. A família inteira era muito próxima a mim. E falei para ele, só que é o seguinte, você já veio aqui uma vez, me pediu 500 mil dólares, eu te dei. Não resolveu o seu problema. Depois você veio e me pediu 300, eu também te dei. Não resolveu o teu problema. Agora você está pedindo mais 2 milhões e pouco de dólar. Pô, o número está ficando grande. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um contrato de compra e venda do teu apartamento para mim. Ele morava num apartamento no melhor prédio de São Paulo, que tinha na época. Só para não estender muito. Aí eu fiz esse contrato com ele, tudo. O que ele me faz? Vai e vende o apartamento. Pô, e aí me deu cana. Eu fiquei puto, me deve dinheiro até hoje, não sei o que. Disse que não tem condição de pagar. Aí eu não tive mais contato. Sumiu do mercado também. E aí eu conheci a Neuma Kodama porque ele teve uma época que ele trabalhava junto com a Neuma. Ele era sócio da Neuma. E o Danilo Flores, trabalhou com o Danilo Flores? Nem sei. É mais recente, não? Conhece? Danilo Flores? Não. nem sei. Irmão do Marcos Flores. Marcos Flores? São do Brasil, né? Marcos Flores? Esses caras têm negócio com o Paed, eu acho. Eles são... Né? Não sei nem quem Do é. Brasil. São de Brasília, sim. Não conheço nem Danilo Flores, nem Marcos Flores. Negócio com... Mas... Tá aqui de Brasília, que eu conhecia de nome, um que falaram que era um que eu usava aqui quando eu precisava para liquidar dinheiro. Depois que o Fred parou de trabalhar, é um que chama Júnior, mas eu não sei o sobrenome, não sei nada. E esse Marco Antônio Cursini, Esse Marco Antônio Cursini conheci também, é da onde que ele operava? de São Bernardo do Campo. Mas eu não operava com ele. Operava com alguém conhecido de São Bernardo do Campo, por exemplo? Não, porque ele morava em São Bernardo, mas trabalhava em São Paulo. Dizem que ele era o doleiro do Márcio Tomás Bastos. Conhece. E quem indicou será pro Tomás Bastos, esse doleiro? Você tem ideia? Não sei como é que ele chegou lá. Acho que deve ser porque normalmente o que acontecia, quem indicava o doleiro era o agente do banco, entendeu? Não? Porque aí o doleiro guardava uma comissão pro agente do banco, entendeu? Marco Antônio Cursini. Ou vai ver que ele teve algum problema criminal e foi lá pedir pro Márcio Tomás Bastos resolver pra ele. É Cursini mesmo, de curso Cursini.
Mas nem sei se ele trabalha ainda. E esse Sandor Paz de Figueiredo, Também conheço. conhece? Conheço. Operava pra quem ele? Ou opera, não sei. Ele operava Sandor Paz de Figueiredo. Eu até esqueci o nome do negócio dele. Ele tinha uma agência de turismo, esqueci o nome. Mas não Era sei. Santur. Santur, exatamente. Santur. Aí ele operava pra quem? Não sei quem era o cliente forte dele. Ah! Agora lembrei. Acho que o cliente dele era aquele Rocha Matos, esse pessoal aí. O juiz. É. Tá, mas isso aí eu acho que já tá na. Não tá não, viu? Tá não. Aí. O senhor tinha me perguntado aí durante o intervalo. Oscar só falou já, né? Que Oscar? Oscar Algorta Rachete é uruguaio. Esse aí não é nem doleiro, é advogado. Né? É. Mas vamos voltar aqui tuas relações especificamente. Tem mais algum doleiro que você acha relevante citar aqui? Não. Não. O senhor sabe de outras pessoas do seu grupo que usavam o serviço do Tony? Que eu saiba, a Odebrecht usava, mas eu não tenho relação direta com a Odebrecht. Só ele. Na verdade, Não tem nenhum político que usava, não? não, porque na verdade eu pagava político, eu nunca recebia de político, então É sempre destinatário. Mas ele nunca normalmente. comentou quem? o Tony ou o Juca pra você? Não. Fulano Eu falava, cliente, não, porque na verdade o cliente deles na verdade eram clientes grandes e eles não tinham operação de varejo, entendeu? Uhum. Eles não tinham operação 10 mil, 5 mil, 20 mil. A operação dele era operação 100, 200, 300, 1 milhão E pra como é cá, que ele- 2 milhões pra lá. Era negócio, tudo coisa grande, entendeu? Não tinha coisa pequena. Eles deixavam, eles eram, vou te explicar o termo, não sei se o senhor vai entender, porque é um termo de mercado. Eles eram o redesconto dos outros doleiros. Ou seja, quando dava 2 horas da tarde, ele zerava a posição de todo mundo. Então ele zerava a posição do Shebar, de todos esses doleiros aí que você está vendo aí, que estão caindo aí, ele que zerava a posição. Ele vinha... E para ele conseguir dinheiro em espécie, era só esse esquema de boleto? Ah, Você sabe não. mais algum? Não, Porque devia ter tinha vários. um volume maior. Já posso Como é falar? que ele fazia? Devia ter boleto, conta laranja, Cabo, né? E o Você forte falou. dele era transformar o dólar em real, mas o contrário, o dólar era só... Ele virou com o tempo prestador de serviço. É o que ele falava para mim, ó. Agora eu sou uma pessoa, eu não posso mais me dar o direito que eu me dava antes, quando o mercado de câmbio tinha muito volume, que não é o que acontece agora, de só comprar e vender a moeda. Hoje eu transporto, hoje eu pago conta, hoje eu troco dinheiro vivo por cheque, Vou falar em troco transporte. cheque por dinheiro vivo. Ele tinha alguma transportadora de valores? Ele usava uma transportadora de valores lá do Rio, que deu até um problema lá, que acho que era do Álvaro Novis, não sei o que aconteceu lá. Transnacional. Que deu um golpe aí em todo mundo, aí não sei o que aconteceu, sumiu não sei quanto da custódia, que estava custodiado em dinheiro da transportadora do Rio. Ele usava também, mas parece que ele não teve prejuízo. Você lembra o nome dessas pessoas? Não lembro. Mas ele comentou comigo que ele não perdeu dinheiro. Parece que esse Álvaro Novis perdeu uma bolada nesse negócio aí. Ele me falou. Para esse serviço de delivery que o senhor menciona que ele realizava, ele tinha uma equipe de pessoas fixa que realizava esse serviço? Ele tinha, até onde eu entendia, que eu não estou na mesa, eu não entendo, nem ele vai falar para mim, porque se ele falar para mim, eu vou pegar e vou contatar a pessoa, se eu quiser tomar o risco, vou eu mesmo fazer. Dali a pouco é 5%, 20% a operação, me pagou o custo do dinheiro, pô. Era muito, o custo era alto. Quando chegava no final do mês, você somava na planilha quanto deu de custo no mês, dava fortunas. Você pegar 5% de 10 milhões no mês, que era um volume fácil de fazer, são 500 mil reais. Se eu posso trocar 500 por 200, eu vou trocar, né? Eu vou economizar 300 mil reais, para mim é um carro. Sim, mas essa equipe dele? Eu acho que ele tinha uma equipe nas cidades que ele mais operava própria, que era São Paulo e Rio de Janeiro, e que o resto ele terceirizava. E quantas pessoas nessa equipe, o senhor sabe? Não.
Isso aí eu não tenho noção. Não sabe nem quem são. Segredo Não, comercial. Segredo comercial. Nem ia, posso falar, eu nem ia retirar dinheiro nele. Quando tinha, manda trazer pra mim, entrega aqui, ou então manda o Zé Carlos ir lá e retirar. Ele mudava de escritório toda hora, porque ele ficava naqueles escritórios que se aluga temporário, entendeu? Então ele ficava 30 dias no outro, 30 no outro, 30 no outro, 30 no outro. Então, cada hora ele estava num lugar. Só falava com ele naquele programa Pidgin que eu já disse pra vocês como é que funciona, que é um programa criptografado. E aí o nick, o usuário era esses aí, né? Era Tony Peter. PRT. Não, Peter. Tony ele não usava. Não. Ah, Tony era o nome dele mesmo que ele era conhecido. Tony ele não usava não. P. Peter, né? PRT apareceu nas planilhas. Peter PRT, né? O Peter Rio eu também. punha PRT. Qual que é o programinha que você usava com ele? Pidgin. PID. PI, seleta, PI. P-I-D Gin. GIM. G-I-M. Tá, Tá. podemos concluir aqui. Só mais uma pergunta. Não estamos falando de poder, mas de transações comerciais. O Najnarras, como é que você conheceu o Najnarras? Ele era meu cliente na corretora. Qual corretora? Foi meu cliente em todas que eu trabalhei. Até quando eu falei pra ele, não quero mais operar pra você, pelo amor de Deus, some da minha vida. Porque ele era um cara, ele acabava ele me deixava como todo viciado. É um cara que eu adoro, tenho o maior respeito, é uma pessoa que sempre me tratou muito bem, um gentleman, mas é um cara que quando é para operar em bolsa, não tem limite. Bolsa do Rio, que eu digo. E o que acontecia? Ele não podia mais operar no nome dele, então ele tinha que operar no meu nome, no nome das minhas empresas, ou no nome do meu anexo 4, ou quando ele queria operar commodities ou alguma coisa que fosse em bolsas lá fora, ele tinha que operar na minha conta lá fora. E a coisa começava desse tamanho e de repente estava desse tamanho, e daí no outro dia você tem que pagar X milhões de margem, X milhões de ajuste, e ele fala que vai te mandar X milhões de reais e não consegue te mandar. É uma operação que dava muito lucro, porque eu cobrava um caminhão de corretagem, um caminhão de juro, tudo que você pensar eu cobrava, até para respirar. Isso que ano que você está falando? Isso aí começou 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, foi até 2007. Aí parei, falei, chega. Falei pra ele, ó, não quero mais, não tinha mais estofo para aguentar, entendeu? E eu tava mexendo com o negócio de energia, e aí, mas continuei sendo amigo dele porque a gente mora na mesma rua, eu conheço todos os filhos dele, a gente tem vários amigos em comum. Ele é um cara que talvez seja uma das pessoas que eu conheço que seja melhor relacionadas em termos de relacionamento empresarial do mundo. É um cara que às vezes tem negócios que são bons. Você tem algum conhecimento de algum ato ilícito dele? Não. Não tenho nenhum conhecimento de ato ilícito dele. Então, precisa não. Vamos encerrar esse? A única coisa que acho que você perguntou do Najnarras foi por causa do almoço que ele fez pro Eduardo Cunha. Ele fez o almoço por gentileza mesmo, porque ele gostava do Eduardo e Ele conheceu o Eduardo por seu intermeio? acho que sim. Tenho quase certeza que sim, mas não posso ser 100%. Quase certeza que sim. E aí o senhor estava perguntando quais são as contas que eu utilizei lá fora e os bancos. Isso. O senhor mencionou já no outro anexo, né? Vamos complementar só. O senhor citou 3. Não, o doutor Anselmo tinha perguntado especificamente no Banco Audi, né? Então essas 3 eu não vou citar mais. Tá. Então vamos começar desde... Mas antes de... Só uma pergunta ainda sobre o Tony. Ele utilizava para fim de operação de dólar cabo sempre uma conta em Hong Kong, é isso? Ele usava, no meu caso, ele me dava sempre uma conta para pagar que era de um cliente dele que sempre comprava muito cabo dele quando eu precisava vender cabo, que é uma conta que depois eu vim saber que até o Odebrecht usou também, que chama All China Enterprise. Certo. Esse cara também era um cara que era fornecedor de dinheiro vivo para ele.
A conta em Hong Kong, qual banco? no seu banco. E Aqueles bancos. a offshore constituída onde? O nome da offshore Mas é pera- Al China Mas ela foi Enterprise. constituída onde? Deve sabe? ser em Hong Kong, né? Hong Kong mesmo, né? Isso é, como é que eu devo constar aqui? O senhor tem como levantar o número dessa conta, sim, eu vou constar. O senhor Pra mim, por favor. tá, que o Tony utilizava em operações de dólar cabo com o colaborador, em geral, com a mesma conta chamada ALL, né? All China Enterprise, em um banco que ele não sabe qual, em Hong Kong. E que soube depois que essa mesma conta também foi usada pela Odebrecht. E o senhor tem como levantar depois o número dessa conta, né? De operações com ela. Eu recebendo os extratos do banco, eu tenho como levantar, não tem problema nenhum. Tá, então depois o senhor levanta isso pra gente. Só uma coisa que você mencionou também, quando é TED, solicitada por Tony, esse esquema do TED é um pouco pior, né? Como é que ele tem alguma diferença nessa... Não tem diferença nenhuma, bate da minha conta do mesmo jeito. A diferença é que é pior pra mim, né? Porque eu me vi Fica rastreado. E esse TED costumava ser em favor de quem? cada hora. Os mercados também? Não, né? Não. Sei o que, sei o que lá. Aí, Mas o senhor tem esses TED e depois vai trazer, não é isso? tem alguns, tem muita coisa que eu tenho, tem muita coisa que eu não tenho. Era muito papel para ficar arquivando, mas na verdade o que acontecia? Quando ele me passava um TED, eu fazia um pré-compliance lá interno, lá, que é um pré-Google, né? Põe o nome da empresa, o CNPJ para ver o que tinha, o que não tinha, tirava um Serasa e via lá que dá para pagar, que não dá, porque isso aqui está muito ruim. E falava para ele, ó, isso aqui dá, isso aqui não dá. Teve algum que o senhor vetou, que o senhor lembra? Um Pelo monte. seu compliance? Um monte. Não é não, é vários. Por exemplo, Qualquer conta que viesse de Minas Gerais eu já não pagava. de Minas Gerais por quê? Porque é tudo garimpeiro. Certo. Era com negócio de venda de pedra preciosa, essas coisas. Rondônia também não pagava. Alguma pessoa jurídica famosa que o senhor Mato Grosso também não pagava. Alguma pessoa jurídica famosa? Não, nessa época aí agora, depois que ele foi para o Uruguai, não. Quando ele trabalhava no Rio, aí sim. Qual? Pessoas jurídicas grandes. Grandes. Bombril. Light. Isso TED? Naquela época não existia TED. Tá, mas Era cheque ADM. Tá, entendi. Ah, mas é coisa mais antiga. Tá ok. Se quiser continuar então as suas contas fora, né? Além das contas do Banco Audi, que já foram Aí- mencionadas no depoimento 2. Na verdade no anterior, né? Verdade. No 9, eu acho. No anterior, sim. Aí eu tinha. Eu tive uma offshore de nome Midway Holdings. Só para ter uma ideia, são quantas mais ou menos? Mais de 10. Vamos fazer o seguinte, então, com relação às outras contas, além do Banco Audi, vai apresentar uma planilha. Já tá a planilha com. Mas, não, vou registrar aqui. Então, É bom falar, não sei se tá no... Não, mas é rápido, só o nome, né? Fala só o nome. Só é rápido. Não sei. É o mesmo banco todas? São vários bancos? só uma organização aqui. Mas digitar vai ser muito tempo. E aí o negócio tem que ser harmônico. Então, Certo. vamos deixar que ele vai anexar a esse depoimento a relação das contas. Tá. Eu faço uma relação e entrego pro senhor, é isso? Isso, aí vai ser, além das contas do Banco Audi, vai ser em parte integrante desse depoimento as contas que você vai... As contas e os bancos, o senhor quer que eu faça uma vocês querem relação? continuar? Tá, pode ler, então lê rapidinho. É só ler então, só ler. Então, Leitura rápida. Depois eu entrego pro senhor. Isso. Isso, aí vai fazer parte desse termo de depoimento 10, a relação das contas no exterior que você tem. Quais são? Só para constar no áudio. A gente não vai digitar aqui porque vai ter a... Midway Holdings, Sim, próximo. uma offshore. Qual banco? Ela teve conta no Credit Lyonnais, no Barings, no UBP, no... Isso vai estar especificado, né? Certo. Fala só o nome da conta. Tá, pode ser também. Da offshore, né? Midway Holdings. Tive a Domilon
Securities, Desse- no Credit Suisse. Tive a Steinway. Deixa eu te dar o papel que tá mais